Eu peguei esse exercício que nós fizemos em conjunto no semestre passado com o pessoal do quinto, tá? Para a gente estar demonstrando aqui essa questão de como colocar, como considerar o valor que vai ser utilizado como fluxo de caixa, como capital de giro líquido e como ele impacta aí na formação do caixa, tá bom? Ok? Então vamos lá. Eu tenho aqui, eu tenho um probleminha, tá? A gente não vai resolver o problema todo, a gente vai dar foco na questão do capital de giro, tá bom? Então olha só, dois amigos estão estudando a abertura de uma loja de CDs, tá? Cujo diferencial será o preço único para todos os títulos. O investimento em ativo permanente será de 600 mil, depreciável em 5 anos. E aí tem as premissas aqui que foram levantadas para verificar a viabilidade do projeto, tá? São premissas mensais, ou seja, se refere a dados mensais. Então, volume de vendas mensais no ano 1, 8 mil, ok? Então, isso significa que vai se vender quanto por ano? 8 mil por mês, vezes 12. Vai dar o total de vendas no ano 1, ok? Tá bom? Aí tem o preço do produto, a política de estoque da empresa, no caso aqui 24 mil, tá? 24 mil CDs, né? Está em quantidade, ele está expresso aqui. Qual é o custo do produto e seu gasto, o gasto fixo da empresa. E aqui que vai ter impacto na formação aí do capital de giro, ou seja, descasamento entre prazo de pagamento e prazo de recebimento, tá? Então tá lá, é pressuposto que 30% das vendas serão à vista, então 30% das vendas à vista, tá? E 70% para recebimento em 30 dias. Então, 70% das vendas serão recebidos em 30 dias, tá? Então aí a gente já começa a perceber, ó, vai ter influência no meu fluxo de caixa. Se tudo fosse à vista, tanto pagamento quanto recebimento, o meu fluxo de caixa coincidiria com o DRE, tá? Mas aqui começa a nascer a diferença do fluxo de caixa. Então, prazo de recebimento está descrito aqui. São 2 prazos que essa empresa tem, à vista e em 30 dias. Também consideram que os fornecedores considerarão 30 dias de prazo para pagamento das faturas e que as despesas fixas serão pagas no próprio mês, ok? Então, aqui também tem uma informação importante que vai impactar no fluxo de caixa da empresa. Por quê? Porque está falando que tudo aquilo que o fornecedor cobra, você vai ter que pagar em 30 dias, não é à vista. Fluxo de caixa, lembrando, ele leva em consideração o momento de saída do dinheiro do caixa, tá? Ok? E aqui fala que despesas fixas serão pagas sempre no próprio mês, tá bom? Então, vai ser tudo à vista. Tranquilo? Então, passei até meio correndo aqui, porque a ideia não é a gente estar resolvendo o exercício todo, tá? Mas passei aqui onde estão os dados do enunciado para a gente tá trabalhando em cima da questão do fluxo de caixa, tá certo? Ok? Calculada aí por meio do capital de giro, que foi onde deu uma travadinha na aula passada, tá bom? Alguém está com o enunciado fácil aí do outro problema? Deixa eu ver se eu acho ele aqui fácil e rápido. Tal, documentos. Deixa eu pegar aqui, finanças corporativas. Vamos lá. Cadê ele? Cadê ele? Aula 15/9, não é? Exercício 1 e 2. Acho que é esse daqui. Acho que é esse daqui. Deixa eu abrir ele aqui. No enunciado do problema que a gente está resolvendo aí na semana passada, não é esse não. Vamos voltar lá. Não tem problema, a gente acha ele aqui. Ele já dá o seu prazo médio de pagamento e de recebimento, não é isso? Tá? Deixa eu pegar aqui. É que, na verdade, eu deixei no meu computador do banco, por isso que eu não estou achando ele aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver se é esse.
Eu acho que é esse. Que bom que eu achei. Então, é esse exercício que estamos resolvendo, né? Do posto de gasolina, lembram? Tá? Sim. Aí, olha só que interessante aqui, ó. Ele já te dá o prazo médio de recebimento. Tá vendo? Ele já te dá o prazo médio de estoque e ele já te dá o prazo médio de pagamento. Então, esse problema ele já calculou isso. Tá bom? Ok? Diferentemente do exercício que eu vou estar mostrando para vocês hoje aqui, mas, opa, deixa eu fechar aqui. Cadê? Deixa eu minimizar. Esse daqui ele não dá o prazo médio, tá vendo? Ele fala que é pressuposto que 30% das vendas serão à vista para recebimento em 30% será à vista e 70% para recebimento em 30 dias. Então, primeira coisa, como a gente calcula o prazo médio aqui? Porque lá no outro problema eu já tenho, tá? Ok? Como que a gente calcula o prazo médio do meu recebimento? Quem lembra aí o pessoal do sexto? Quem lembra? Já faz um tempinho, né, esse exercício, né, gente? Não tem como lembrar também, é sacanagem, né? Ai, Hein, Fábio? professor, de tudo não dá mesmo, mas eu lembro de algumas partes dele. É, cadê o Fábio? Cláudia. Então, olha só, gente. Aqui eu tenho dois prazos de recebimento. Tá claro isso? Eu tenho um prazo de recebimento à vista, tá? E tenho um prazo de recebimento que é de 30 dias. Ou seja, eu tenho dois prazos, tá? Então, eu tenho que transformar esses dois prazos num único prazo, igual o nosso probleminha que a gente está resolvendo. Igual tá aqui, ó, prazo médio de recebimento, tá? Como que a gente calcula isso? Esse prazo único, tá? Porque é importante eu ter um prazo único, porque com esse prazo único eu consigo trabalhar de maneira mais fácil. Eu consigo transformar o fluxo de caixa num... aliás, eu consigo transformar o DRE num fluxo de caixa de maneira mais fácil. Quando a gente tem duas variáveis e quer chegar a um senso comum, qual a operação matemática que a gente usa, gente? Mais especificamente, qual a operação estatística que a gente usa? Soma? Não, soma não. Uhum. Soma até faz parte, mas qual a operação estatística? A gente tem dois, três ou quatro ou cinco mais termos e a gente quer chegar ali a... Esqueci Média? o nome. Oi? A média? Média, isso, Média exatamente. ponderada, né? Isso, então olha só. Eu tenho dois prazos, não é? Então eu tenho o prazo à vista. Estão vendo a tela, né? Eu tenho o prazo à vista e meu prazo a prazo. Meu prazo a prazo, fica redundante, mas tudo bem, tá? Então tá aqui. Tem a vista e o a prazo, ok? O prazo à vista em dias, ele significa quantos dias? Meu prazo de recebimento em dias, representa quantos dias? Nenhum. Nenhum. Zero. Logo isso. Isso. E nenhum, matematicamente, é zero. Okay? E de acordo com o nosso enunciado aqui, ó, tá? Desse problema que a gente vai estar usando ele para resolver lá a questão do capital de giro, ele fala, ó, pressuposto que 30% das vendas serão à vista, ok? Então, 30% à vista. Então, aqui, ó, eu vou escrever aqui, quanto das vendas? Quanto das vendas? Quanto das vendas eu vou receber à vista? Ou seja, com prazo de 30%. Tá? Ok? Então, da onde saiu isso? Do nosso enunciado lá. 30% das vendas eu vou receber à vista. Ou seja, 30% das vendas vou receber num prazo zero. Tá bom? Ok? Aí depois ele continua. 70% das vendas vou receber em 30 dias. Tá? Então, quanto das vendas? 70% das vendas eu vou receber em quantos dias? Em 30 dias. 30 Tá? dias. Então, olha só, o que eu tenho que calcular aqui é aquela situação. Ó. Eu tenho dois termos, tá? Tenho dois termos e quero chegar a um termo só. Então, o que eu faço? Vou calcular o quê? Vou calcular a média. Né? Então,
Vamos supor, vão fazer uma estatística aí na faculdade. Querem saber quantas pessoas, aliás, quantas mulheres existem por sala. Então, vão chegar lá a vários números. Por quê? Porque tem várias salas, não é? Então, como que eles fazem para transformar essa quantidade de mulheres espalhadas pelas diversas salas em um número único para efeito estatístico? Se calcula a média, não é isso? Tá? E quando vocês viram, estudaram média com estatística, vocês viram que quando eu tenho pesos diferentes, eu não posso usar a média aritmética simples. O que seria a média aritmética simples? Nesse caso aqui, ó, 30 mais 0 dividido por 2. Aí eu vou chegar a um prazo médio de 15 dias. Ok? Só que isso é o quê? É usando o quê? A média aritmética simples. Média aritmética simples. Tá certo? Então, na média simples, o meu prazo é de 15 dias. Só que a gente viu lá em estatística, quando a gente estudou estatística, não vou falar para vocês há quanto tempo eu estudei estatística, porque senão vocês vão pensar que eu sou velho, né? Mas já faz um tempinho. Quando eu tenho pesos distintos, eu não posso calcular a média simples, porque ela vai me dar um resultado falso. Então, que tipo de média que eu tenho que usar? Como que ela chama? Média ponderada. Tá? O que significa a palavra ponderada? Média pesada, né? Pesada, assim, no sentido, estou ponderando, estou levando em consideração a diferença dos pesos que há aqui entre os elementos. Tá certo? Ok? E aí a média ponderada, como se calcula? Você calcula aqui o valor percentual. Deixa eu até aumentar aqui. Tá? Então, vamos lá para o cálculo. Tá? Então, média ponderada. Você vai calcular 30 dias, aliás, 70% de 30 dias são iguais a quantos dias? É isso que você vai perguntar, tá? No caso, 30 vezes 70% vai dar 21. Não é isso? Isso. Tá? Então, olha só. 70% de 30 dias é igual a 21 dias. Tá bom? Ok? Então, levando em consideração o peso, estou ponderando. E 30% de zero é quanto? 0. Zero. Ok? E aí, na média ponderada, o que a gente faz? O que a gente faz? Vamos Na média resultado. ponderada? O que a gente faz, gente? Vamos resultados. Isso, somo. Então, no caso aqui vai dar 21, porque 21 mais 0, 21. Tá bom? Então, na média ponderada, o meu prazo médio foi de 21 dias. 21 dias. 21 dias. Certo? Ok? Tá bom? Então, assim, para o nosso trabalho que a gente está fazendo, já foi dado esse prazo médio. Tá bom? Então, quando é dado apenas um prazo, você já sabe que isso, ainda que não se fale expressamente, você já sabe que isso é um prazo médio. Tá bom? Ok? Então, tá aqui. Como que a gente calculou? Pela média ponderada. Tá bom? Ok? Esse prazo de recebimento aqui do nosso exercício. A gente vai usar aqui como referência, tá? Já que a gente está no embalo, vamos considerar aqui, ó. Também consideram que os fornecedores consideram 30 dias de prazo para pagamento das faturas. Então, prazo de pagamento é quanto? Nesse caso, prazo de pagamento é quanto? 30 dias. Nesse caso, já é 30 dias direto. Por quê? Ele está falando, os fornecedores consideram 30 dias de prazo para pagamento das faturas. Ele não deu em porcentagem, né, professor? Isso, exatamente. Então, aqui eu não tenho que calcular nada. Ele já está falando, ó, o seu prazo fixo, ou seja, todo o seu fornecedor vai te conceder um prazo de 30 dias. Logo, o meu prazo médio vai ser 30. Tá bom? Ok? E aí tem um outro dado que a gente já no enunciado do nosso probleminha, ele já está informado diretamente, que é o prazo de estoque, tá?
Então, prazo de estoque. O prazo de estoque significa o quê? Quem lembra? A gente falou isso daí na aula passada. Quanto seu estoque dura para ser utilizado? Isso, exatamente. Quanto o meu estoque dura. Exatamente isso. Ou seja, quantos dias de estoque, aliás, quantos dias de venda o meu estoque consegue atender. É isso, tá? O prazo de estoque está falando isso. Ó, se eu tenho um prazo de 20 dias de estoque, então significa o quê? Significa que o meu estoque atende 20 dias de vendas. É isso. Então, se você quiser zerar o estoque total, você vai ter que esperar o quê? Esses 20 dias. É claro que são prazos médios, tá? Então, você tem lá, no nosso caso, a gente está analisando lá um exemplo de um posto de gasolina. Isso vocês já devem ter ouvido alguém reclamar ou até vocês mesmos já reclamaram. Então, o posto de gasolina tem lá um estoque de gasolina. Todo posto de gasolina tem estoque de gasolina. Está lá debaixo da terra, estocadinho, tá? E aí, o tamanho desse estoque vai variar em função do quê? Da velocidade de vendas, não é isso? Em relação ao tamanho que está armazenado lá, a quantidade de litros que está armazenado, tá? Então, vamos supor que um posto de gasolina tem um estoque aí de 20 dias. 20 dias, tá? Prazo de estoque dele. Então, o que acontece? Vamos supor que o dono do posto de gasolina comprou essa gasolina por R$3. Essa gasolina que está estocada, o custo dele foi lá R$3, tá? E aí, a compra e aí houve um aumento na gasolina. Então, houve um aumento aí de gasolina. O que acontece? Aumenta o custo, né? A maior parte dos postos não espera zerar aquele estoque com preço antigo. O que ele faz? Aumenta o preço. Ele já aumenta o preço de cara. Se o dono do posto fosse ali sincero, né, ele iria utilizar aquele método de estoque lá, Pepsi, primeiro que entra, primeiro que sai, não é? O que seria esse Pepsi aí? Ó? Então, olha só, eu vou zerar o meu estoque com preço antigo, vou manter o preço antigo, né, mais barato, até o prazo médio de duração daquele estoque, né? Aí depois eu pego e repasso. Não é assim? Tá? Então, isso que significa aí prazo de estoque. Então, quantos dias de venda o meu estoque consegue estar atendendo. Tá bom? Ok? E aqui, ó, nesse enunciado, ele não fala nada aqui de prazo de estoque. A única informação que a gente tem de estoque está aqui, ó. Está aqui, ó. Estoque final. Qual é a quantidade de estoque final, de acordo com as premissas que foram levantadas para esse problema? Mensal. Então, a empresa vai fechar o final do mês, o mês de janeiro, do ano 1, com 24 mil quantidades aqui do que ele está vendendo, no caso CDs, tá certo? Então, quantos dias de venda esse estoque atende? Quantos dias de venda esse estoque atende? Alguém tem alguma sugestão de como a gente encontrar isso? Como que a gente vai achar o tempo de duração médio de um estoque? É a relação entre a velocidade de vendas, não é isso? A gente deveria fazer essa venda. A gente deveria fazer essa venda por dia? Jogar em dias? Dá para achar em dias. Mas vamos trabalhar com mês, que fica mais fácil, ó. Porque as nossas A premissas gente aqui joga são em mensais. meses. Oi? Aí depois A gente converte para meses esse valor? Então, olha só, o meu estoque ele dura 24 em um mês, não é isso? Dura não. Eu fechei o mês de janeiro com 24 mil CDs em estoque, não é isso? Isso. Tem quase isso daí que o colega disse. Então, ó, fechei o mês, tenho lá na minha prateleira 24 mil CDs, tá? Ou aqui poderia ser também litros de gasolina, seja lá o que for, tá? Então, 24 mil CDs ou 24 mil litros de gasolina. Eu fechei o mês, fui lá e contei, olha, no meu estoque tem 24 mil CDs, que é o problema, ou 24 mil litros de gasolina, tá? E aí, aqui, ó, eu estou falando, ó, eu vendo no mês quantos litros de gasolina? Ou quantos CDs? 8 mil. 8 mil. Então, olha só, esse meu estoque, ele atende quantos dias de venda?
30 dias. 30 dias? Ou, Olha só, um ano, né? não sei. Ó, 24 mil CDs ou 24 mil litros de combustível ou 24 mil, que seja lá o que for, tá? Mas é 24 mil quantidade, tá bom? Então, eu tenho estoque de 24 mil CDs ou 24 mil litros de gasolina. E vendo 8 3 mil meses, litros professor? de gasolina. Oi? 3 meses? 3 meses. Isso. Quem falou aí? É o Igor. Igor. Então, olha aí, ó. Olha o que o Igor disse. Ele encontrou a relação aqui, ó, entre tamanho do estoque com a velocidade de vendas. A velocidade de vendas nada mais é do que o volume de vendas. Certo? Então, o que você fez aí, Igor, para chegar a esses 3 meses? Eu fui na cabeça, professor. 8, 16, 24, se esse volume de vendas é mensal, né? Isso, exatamente. Tá certinho. Tá certinho. Mas se tiver um número quebrado, como que faria? Aí não dá para ir montando assim. Como que faria? 24 mil, tamanho do meu estoque, dividido por 8 Volume de mil. vendas. Isso, exatamente. Tá? Então, tamanho do estoque dividido pela velocidade de vendas vai me dar o quê? Meu prazo. No caso aqui, ó, como meu volume de vendas é mensal, então a hora que eu divido 24 mil por 8, vou ter uma relação de 3. Então, como é mensal, então vai estar falando, olha, o meu estoque dura 3 meses. Se eu quiser transformar esses 3 meses em dias, o que eu faço? Simplesmente multiplico por 30. Multiplica. Isso. 3 vezes 30, 90. 90. Ok? Tranquilo? Então, perceberam aqui a relação entre tamanho do estoque e volume de vendas? Certo? Sim, sim. Então, tá aqui, ó. Eu vou deixar aqui para... Então, prazo médio de recebimento. Deu 21 dias. Opa, deixa eu só... Nosso prazo médio de pagamento foi de 30 dias. E prazo médio de estoque, 21 dias. Opa, errei. Não, 21 dias não. 90 dias. Tá certo? Ok? Vou só deixar anotadinho aqui. Talvez a gente precise deles, mas eles estão aqui, ó. Olha só aqui, ó. Lá na frente, ó. Vendo? Olha aqui, ó. Prazo médio de recebimento, 21 dias. Como que a gente fez esses 21 dias? Tá aqui, ó. Média ponderada, porque eu tenho 2 pesos diferentes, tá? Mais o prazo médio de estoque, né? O nosso prazo médio de estoque, a gente viu que o tamanho dele é 90 dias. Logo, chega a um ciclo operacional de 111. Menos o prazo de pagamento, chega a um ciclo financeiro de 81 dias. Tá certo? Ok? Tranquilo, gente? Dúvidas? Tranquilo. Tá? Até aqui não. Então, olha só, o que esse ciclo financeiro mostra para a gente? Isso daqui a gente viu na aula passada. A gente reviu, na verdade, já na aula passada. O que a gente viu? Significa que eu tenho que, antes de receber, eu tenho 80 dias que Isso. desembolsar antes, né? Exatamente. Eu pago 81 dias antes de... Receber. Ou seja, ele está mostrando que eu tenho um buraco aqui, não é financeiro. Não é isso? Certo? Tá? Então, nesse exercício, o que a gente está fazendo? Eu vou dar de exemplo, a gente tem um buraco de 81 dias. Aí a questão é eu pegar e achar o quê? Qual é, né? Quanto eu vou ter que colocar para tampar esse buraco. No nosso exercício que a gente está fazendo, deixa eu voltar para ele. Qual é o tamanho do nosso buraco? A gente calculou na aula passada o tamanho do buraco. E é 15 dias. 15 dias, não é isso? Da onde saiu os 15 dias? Dá conta? Então, olha lá. Prazo de estoque, não é isso? Mais prazo de recebimento
é igual capital de giro, ok? Opa, não posso pôr igual lá que ele puxa a fórmula, né? É igual capital de giro menos prazo de pagamento. Isso aqui, a lógica disso a gente viu na aula passada. Se alguém tiver dúvida, pode perguntar. Eu estou passando direto porque a gente viu na aula passada, tá? É igual capital de giro líquido. Ok? Aliás, capital de giro líquido não. Deixa eu mudar aqui, que eu inverti. Eu coloquei a fórmula do capital de giro, que eu vou colocar dos ciclos. Ciclo operacional e ciclo financeiro. Ciclo financeiro. Ok? Então, no nosso probleminha, a gente viu que... Vamos lá. Qual é o nosso prazo de estoque? Que a gente está fazendo? Oi, 5? Não sei. O prazo de recebimento é de? 15. Isso. 15. Então, logo aqui vai dar 5 mais 15, 20. O prazo de pagamento é igual a? 5 dias. 5. Então, no caso, eu vou subtrair, né? Então, vai ficar lá. 20 menos 5. Ok? Então, olha só relembrando que a gente tem um buraco no exercício que a gente está resolvendo, de 15 dias. O que isso mostra para a gente? Eu estarei pagando 15 dias antes de receber. Certo? Ok? Então, o que a gente tem que fazer? Então, vamos lá. Vamos lá. Deixa eu... Oh, caramba. Então, vamos lá. Eu vou ter que achar o quê? Qual é o valor do meu contas a receber, qual é o valor do meu estoque e qual é o valor do contas a pagar. Porque com isso eu calculo o quê? Qual é o meu capital de giro, ou seja, qual é o valor que cobre o tamanho desse buraco aqui, tá? Só relembrando, olha só, a lógica é a mesma coisa. Então eu vou comparar o quadro de cima com o quadro de baixo, tá? Então, ó, nome dos dois quadros, projeção de capital de giro. O primeiro quadro, ó, se refere o quê? A prazos, tá vendo, ó? O segundo quadro a valor, mas a lógica dele é a mesma coisa. Prazo médio de recebimento, vou até colocar com corzinhas iguais. Ó. Tem a ver com o quê? Com o valor do duplicado a receber. Tá certo? Aí o que eu fiz para achar o ciclo financeiro? Eu somei o prazo de recebimento com o prazo médio de estoque. Ó. Então, meu prazo médio de estoque, vou deixar aqui em azulzinho, tem a ver com o quê? Com o valor do meu estoque. Ok? O valor do meu estoque. Tranquilo? Tá? Então, é só, mesma lógica. Ó. Somei prazo de recebimento com prazo de estoque. Somei aquilo que tem a ver com aquilo que eu vendi e não recebi, duplicar se receber, mais o valor de estoque. A soma dos dois, quando eu estou trabalhando com prazo, eu chego ao ciclo, tá? Operacional. A soma do duplicar se receber estoque, eu chego ao capital de giro. Depois, o que eu faço? Subtraio o prazo de pagamento. Então, prazo de pagamento, vou deixar outra corzinha aqui, ó. Vermelhinho, tá? Então, prazo de pagamento tem a ver com o quê? Com aquilo que eu vou pagar. Concorda? Então, são correlatos, tá? O que eu fiz com prazo de pagamento? Subtrair, ó. O que eu vou fazer com contas a pagar? Também vou subtrair, tá certo? Então, olha só, cheguei aqui, ó, ao valor que eu preciso para quê? Para cobrir esses buracos, esse buraco de 81 dias, que está aqui em cima. Ok? Tá? Nesse exercício nosso aqui. Então, calcular esse ciclo financeiro e a lógica disso daqui a gente já consegue. O que a gente travou foi... Sim? A lógica desses 81 dias é 81 dias que a gente fica sem receber? Isso, exatamente. 81 dias que eu desembolso meu dinheiro para pagar antes de receber. Ou seja, fico sem receber, exatamente isso. Beleza. Tá? Ok? Tranquilo?
Então, ó, se eu fico 81 dias sem receber, eu vou precisar de dinheiro para viver esses 81 dias. No caso do nosso exercício aqui, 252 mil. Tá? Ok? Tranquilo? Aí aquela questão é, como eu vou achar meu contas a receber? Tá? Meu contas a receber tem a ver com o quê? Meu contas a receber tem a ver com aquilo que eu vendi. Não é isso? Meu contas a receber tem a ver com aquilo que eu vendi. Tá? Então, olha só. Nesse problema aqui, qual vai ser o valor das minhas vendas? Ó, vou vender no ano 1.920.000. Tá? Vou vender no ano 1.920.000. Isso daqui vai ser até legal porque eu vou ter 2 prazos. Tá? Então, aí vocês vão ver o funcionamento. Então, olha só, vou vender 1.920.000. Como que eu acho aquilo que eu vou receber? Você já consegue calcular isso direto. Como que a gente faria? Alguém faz aí? A gente tem essa formulinha aí, que viu na aula passada. E aí, gente? Vocês não têm aí valor das vendas, 1.920.000. Olha só, está aqui na calculadora. Dividido por 360, não é isso? Dividido por 360. Isso daqui está me representando o quê? As vendas diárias. Não é isso? As vendas diárias vezes o prazo que eu tenho a receber. Nesse exercício que a gente está vendo aqui, qual que é o prazo médio de recebimento? Tá aqui, ó, 21 dias. 21 dias. Olha lá. Opa. Alguma coisa errada aqui. As calculadoras científicas, eu não sei como que eu mudo ela. 1.920.000 dividido por 360. É igual, não é isso? 112 mil. 5.333 não é isso? Não é isso? Vezes 12 mil. 21. 112 mil, não é isso? É, a minha arredondou. É, isso daí, ó. Aqui, ó. Olha os 112 mil aqui, ó. Duplicados a receber. Tá vendo? Valor do duplicado a receber. Então, olha só. Nesse exercício aqui, ó, 21 dias a receber equivale a 112 mil a receber. 21 dias de prazo de recebimento equivale a quanto em dinheiro? 112 mil. Tá certo? Ok? Então, isso daqui a gente viu na aula passada. Tá? Ok? Tranquilo? Dúvidas? Não? Então, ó. Professor, Sim? então esses 112 mil é o valor que a gente tem a receber dentro desse período de 21 dias. Isso, exatamente. E não pode-se dizer que esse é o dinheiro que nós teríamos que colocar também. Não, ainda não. Por quê? Ah, Porque tá. eu tenho que ver em conjunto com o outro, né? Tem que ver em conjunto com o estoque e com aquilo que eu vou pagar, tá? Entendi. Ok? Isso aí, boa pergunta. Boa pergunta, Wesley. Professor, Sim? me ajuda a refazer esse cálculo aí que o meu deu 70 mil aqui, eu tô em dúvida. 70 mil? Vamos lá. Foi 1.920.000. 1.920.000 é o que eu vendi no ano 1, tá? Divido isso por 360. Na hora que eu divido por 360, eu estou descobrindo o quê? Quanto eu vendi por dia, não é isso? Sim, senhor. Tá? Aí vou multiplicar isso daqui por 21 dias de vendas que eu tenho a receber. 21 é igual a 112 mil. Ah, bateu. É que eu tava fazendo em cima de 1.200.000. Não sei onde eu tinha visto Tá. isso. Não. É 1.920.000, tá? Tá aqui, valor de vendas. 1.920.000. Tá? Ok? Tranquilo? Aí só vamos aqui a gente achar o valor de estoque. Tá? O valor de estoque aqui, nesse caso, é bastante simples, né? O valor de estoque aqui vai ser o quê? A quantidade de estoque. Então, ele está falando que eu vou ter uma quantidade de estoque de 24 mil, tá? Valor de estoque, ó, 24 mil unidades. Olha aqui, quantidade, 24 mil quantidades. Está aqui no enunciado, ó. Olha lá. Estoque final em quantidade, 24 mil peças no ano 1, tá? Quanto cada pecinha dessa me custou? 10. Então, o que eu fiz aqui? Simplesmente multiplico
a minha quantidade de estoque pelo valor que cada um custou. 24 mil vezes 10, 240. Tá certo? Ok? 24 mil vezes 240, que deu 24 mil vezes 10, que dá 240. Tá certo? Ok? Então, somei lá, 112 mais 240 igual a 352. Menos contas a pagar. Menos contas a pagar. Foi aqui que eu percebi que vocês ficaram com mais dificuldade nessa questão aqui de achar o valor do contas a pagar, tá? O contas a pagar, ele vai ser definido, ele vai ser calculado em função do quê? Em função de tudo aquilo que eu comprei. Em função de tudo que eu comprei, tá? Então, aqui vai ficar fácil de vocês visualizarem. Olha só. E como eu calculo aquilo que eu vou comprar? Tá aqui, ó. Então, no caso aqui é aquela lojinha de CD, tá? No caso lá é combustível, mas a lógica é a mesma coisa. Então, o que eu faço? Ó, o que eu compro? O que eu, como empresa, tenho que comprar? Eu tenho que comprar aquilo que eu vou vender. Seja matéria-prima ou seja produto acabado. Tá claro isso? Então, eu vou ter que comprar o produto acabado ou matéria-prima de tudo aquilo que eu vou vender, tá? Então, o enunciado, aqui a gente não vai entrar em detalhes do enunciado porque a gente não está resolvendo o problema em si. Mas o enunciado me diz que eu vou vender no ano 1 96 mil CDs. Tá certo? Ok? Se eu vou vender esses 96 mil CDs, eu não tenho que comprar ele? Concorda? Eu sou uma loja de CD. Aí eu estou falando, olha, eu vou vender 96 mil no ano 1. Eu não tenho que comprar isso daqui de um fornecedor? Sim. Tá? Se isso fosse gasolina, para fazer uma associação com um problema que a gente está resolvendo mesmo, então eu estou falando, olha, eu vou vender 96 mil litros de gasolina. Tá certo? Ok? Eu não tenho que comprar essa gasolina? Sim. Se eu tenho que comprar, eu vou pagar. Então, o objetivo de eu identificar aqui quanto eu tenho que comprar é isso, tá? Então, eu vou comprar tudo que eu vou vender. Eu tenho certeza disso. E aí, o que acontece? Você tem que comprar o seu estoque também, não é? Então, nesse caso aqui, está falando que o meu estoque é de 24 mil unidades de CD. Então, está definido lá, tá? O autor do problema pegou e falou, ó, política de estoque é 24 mil CDs. Então, eu já sei de cara que eu vou vender o quê? Aliás, que eu vou ter que comprar o quê? Aquilo que eu vou vender, 96 mil CDs, mais aquilo que eu quero fechar o ano com estoque, concorda? Sim. Não é? Então, olha só, eu vou ter que comprar quantos CDs? 120 mil. 96 mais 24. Perceberam? Sim? Sim, professor. Tá? Então, aqui eu acho que quanto eu vou ter que comprar da minha mercadoria, tá? No caso aqui CD, no caso do probleminha lá que a gente vai fazer, combustível, tá? Então, quanto daquele combustível eu vou ter que comprar, tá? Isso vai ser uma informação importante para mim. Porque em função disso eu vou achar quanto vai me custar, não é? E aí eu vou calcular lá quanto eu tenho a pagar, tá certo? Ok? Então, aí olha só, aí depois que eu achei aqui a quantidade, eu tenho que calcular em quantidade e valor? Você pode fazer do jeito que você quiser, só estou mostrando a lógica aqui em quantidade depois em valor para ficar mais fácil, tá? Então, olha só, esses 96 mil CDs, ele vai me custar quanto? 960 mil. Por que isso? Porque está no enunciado, ele está falando que cada CDzinho que eu vou comprar custa R$10, tá? Aqui, ó, custo unitário. R$10. E do problema que eu vou fazer? Tá lá, vocês têm o custo, né? Deixa eu até pegar lá. Depois a gente vai para lá, tá bom? Então, essa lógica que vocês têm que ter. Então, esses 96 mil CDs me custam R$960 mil. O meu estoque vai me custar quanto? R$240 mil. Então, olha só, eu vou gastar quanto com as minhas compras? R$1.200.000. Perceberam? Ok? Tá? Então, eu achei aqui, ó, quanto eu tenho que comprar. É uma informação extremamente importante para a área de finanças. Vocês conseguem perceber isso?
Por quê? Porque se você sabe o quanto você vai ter que comprar em valor, primeiro em quantidade, depois em valor, você vai achar o quê? Quanto você vai ter que pagar, não é? Então, olha só, esse 1.200.000, eu sei que eu vou ter que pagar. Seja à vista ou seja a prazo, mas eu sei que eu vou ter que pagar R$1.200.000. Tá certo? Deu para entender aqui o conceito de como eu enxergo quanto eu vou pagar? Ele tem a ver justamente com o quê? Com tanto que eu vou vender, ok? Com o valor que eu vou vender e com o tamanho do meu estoque. Tá certo? Então, olha só que interessante. Quanto mais eu vender, mais eu vou ter que gastar. Fica fácil observar essa lógica, não fica? O que vocês percebem? Fica, não fica? Tá? E assim, por incrível que pareça, gente, tem empresa que quebra, que vai à falência, sabe por quê? Porque compra muito? Porque Que não vai vende muito. gastar? Porque passou a vender mais. Vocês sabiam disso? Não, Por pior que quê? não. Olha só, a empresa passou a vender mais, né? Então, olha só, vamos pegar aqui, ó, vamos comparar esse ano 1 com o ano 5, ó. Ela passou a vender mais do ano 1 para o ano 5, né? Vamos comparar só o ano 1 e o ano 5, tá? No ano 1, ela vendeu um valor X, ela vai precisar de ter quanto para pagar isso daqui? 1.200.000. No ano 5, ela está vendendo mais. Só que, ó, ela vai precisar de quanto? Para cobrir esse estoque dela, essa matéria-prima desse incremento de venda. Ela vai precisar de 1.058.000. Apesar que aqui ficou menor, tá? Mas é por causa dessa diferença aqui, ó. Vou ter que comparar aqui, ó. O ano 2 com o ano 3. Já eu vou explicar o significado dessa diferença aqui, ó. Então, ó, vamos calcular aqui o ano 2 com o ano 5, ó. Ano 2, vou vender 1.008.000. Aliás, vou comprar 1.008.000. Ou desculpa, vou vender 1.008.000, tá bom? Então você fala receita 1.008.000. No ano 5, 1.058.000, tá? Só que aqui, ó, quando você vender no ano 2 1.008.000, você vai precisar pagar 1.020.000. Perceberam? No ano 5, você vai precisar desembolsar mais. Por quê? Porque você vende, na prática, aquilo que você compra. Toda empresa trabalha dessa maneira, não é? Toda empresa, na prática, vende aquilo que compra. Ah, não é o produto acabado, é a matéria-prima, mas se ela vai vender mais, ela vai ter que comprar mais matéria-prima. Então, olha só, ela precisa de mais dinheiro, ó. Ela precisa de mais desembolso de dinheiro, comparando aqui o ano 2 com o ano 5, tá? Ok? Então, algumas empresas quebram justamente porque ela fala, não, vamos vender mais. Só que aí ela esquece que se ela vende mais, ela vai ter que pagar mais também. E aí, se eu tenho que pagar antes de receber, olha só a situação. Se eu tenho que pagar antes de receber, o que acontece? Falta dinheiro para pagar aquele a mais. E aí, o que acontece? A empresa quebra. Tá? Ok? Então, tem empresa que às vezes quebra justamente porque passou a vender mais, por incrível que pareça. Tá? Perceberam? Sim ou não? Sim, professor. Tá? Sim. Então, olha só. Então, beleza. Aí, então, como que eu calculo aquilo que eu vou comprar? Simplesmente isso daqui, ó, custo das vendas mais estoque, né? Eu tenho intenção, menos as compras. Tá lá, 1.200.000. Ah, mas esse menos estoque inicial, já explico para vocês, tá? Só vamos calcular aqui o valor do contas a pagar. Como que eu vou calcular o contas a pagar? Do mesmo jeitinho que a gente viu na aula passada e que a gente vai conferir aqui agora. É igualzinho o contas a receber. Então, olha só, comprei no ano 1.200.000. 1.200.000. Tá? Então, se eu comprei isso no ano, quanto eu comprei por dia? Divido por 360. Divido por 360. Então, comprei por dia 3.333. Tá? Você tá O meu apresentando prazo, tela? o meu prazo de pagamento é de 30 dias. Então, ó, tenho 3.333 de compra por dia e tenho 30 dias a pagar. Então, o que eu faço? Multiplico isso por 30. Olha só, 100.000. Olha os 100.000 aqui, ó. Voltando lá para baixo. Olha os 100.000 aqui, ó.
Tá certo? Ok? Explica Então, de novo essa parte. vamos lá. Então, vamos lá. No Só nosso essa parte exemplo aqui. dos 100 mil. No nosso exemplo aqui, ó, as compras que eu fiz no ano foi total de 1.200.000. Tá? Então, o que eu faço? Divido 1.200.000 por 360. Ok? Achei o quê? Quanto eu comprei por dia. Não é isso? Aí eu estou falando que eu tenho 30 dias a pagar. 30 dias é meu prazo de pagamento. Tá? Então, o que eu faço? Multiplico isso por 30, vezes 30. Deu 100 mil. Certo? Entendi, professor. Tem que Ok. achar, então, quanto que a gente compra por dia. Isso, exatamente. Exatamente. Tá? Então, chegamos lá como a composição desses valores aqui. Ó. Tá? Deixa eu deixar aqui em azulzinha. Chegamos à composição desses valores. Tá? Eu vou até fazer o seguinte para orientar, para ficar mais fácil, para vocês evitarem de se perder. Eu vou criar um enunciado para esse problema que a gente está resolvendo para vocês tentarem ir no meio da semana. Ok? Então, eu cheguei a esses valores azulzinhos. Então, eu mostrei para vocês o significado, como a gente chegou a eles. E aí, depois o capital de giro líquido é aquela lógica. 112 mais 240, 352. Menos 100, 252. Esse 252 é aquilo que eu preciso para cobrir esse descasamento aqui de 81 dias. Para cobrir esse buraco de 81 dias. Tá bom? Ok? Tá certo? Ok, tá certo. Então, tá bom. Então, vamos lá. Ah, aí tem um negocinho aqui. Ninguém perguntou, mas deixa eu falar. Não consigo ficar sem falar. Deixa eu ver aqui. Ó. Aqui. Aqui, ó. Então, vamos lá. Projeção de compras. Então, eu calculei aqui o quanto eu vou ter que comprar, porque é óbvio que se eu calculo o quanto eu vou ter que comprar, eu sei o quanto eu vou ter que pagar. Tá certo? Ok? Então, você fala, vou daqui na praia, vou para a praia e vou voltar. Aí você sabe, né, quanto você vai ter que pagar de gasolina em função do quê? De quanto você vai ter que comprar, no caso aí, combustível. Tá certo? Então, projeção de compras. Quanto eu vou ter que comprar? Então, tem que ter isso na nossa mente. Eu vou comprar o quê? Aquilo que eu vou vender, tá? Mais aquilo que eu quero deixar em estoque. É isso, a lógica é nada mais do que isso. Aí, por que vem esse estoque, menos estoque inicial? Tá? Por que se tira esse estoque inicial? Olha a lógica aqui, gente. Vamos prestar atenção aqui nessa lógicazinha, tá? O enunciado, ele está falando aqui, ó, que no ano 1, a minha política de estoque é de 24 mil CDs. Então, eu vou ter que fechar o ano 1 tendo 24 mil CDs no meu estoque. Então, fechei lá dia 31 de dezembro do ano 1. Eu tenho quantos CDs? 24 mil CDs. Tá certo? Ok? No ano 2, a minha política de estoque muda. Tá? Minha quantidade de estoque muda. Ela não é mais 24 mil CDs. Ela é quanto? 25.200 CDs. Tá certo? Ok? Então, olha só. Fechei o dia 31 de dezembro com 24 mil CDs na minha prateleira, certo? Ok? Tá claro? No dia 1º de janeiro do ano 2, eu tenho quantos CDs lá? Fui lá e contei no dia 31 de dezembro. Fui lá, contei toda a minha prateleira no meu estoque, eu tenho 24 mil CDs lá em estoque, tá? Aí fechei a loja, fui para casa, comemorei o Réveillon. No dia seguinte, fui lá e contei. Eu tenho quantos CDs? No ano 2. Oi? Os mesmos 124 mil. Os menos 24 mil, exatamente, não é? Tá? Então, olha só que interessante. O estoque final de um período, ele é igual ao estoque inicial do período seguinte. Outro, né? É. Isso. Exatamente, Fábio. Estão percebendo, gente? Então, fechei o ano 1 com estoque de 24 mil. Logo, o saldo inicial do meu estoque do ano 2 é quanto? 24 mil CDs. Ok? Esses 24 mil CDs estão lá na minha prateleira. Tá certo? Os 24 mil CDs estão na minha prateleira.
E a minha política de estoque passou a ser de 25.200, não é de mais de 24 mil. Como esses 24 mil estão na minha prateleira, eu vou ter que comprar quantos CDs para chegar a essa política de estoque aqui, ó, para atender essa política de estoque de 25.200 CDs. Vou ter que comprar mais quantos? 1.200. Mais 1.200, exatamente. Apenas a diferença. É daqui que vem isso daqui, ó. Tá? Então, como que eu vou achar aquilo que eu preciso comprar? Volume de vendas mais estoque. Tá? Que no ano 1 isso Daí me daqui fica lembra bem as evidente. mês, professor. Menos estoque inicial. Por que o menos estoque inicial? Só um minutinho. Por que menos estoque inicial? Porque a hora que eu faço, ó, no ano 2, a gente vai perceber isso no ano 2, no ano 1 não. A hora que eu faço, ó, olhando só essa continha isolada, 25.200 menos 24 mil, eu estou enxergando o quê? Quanto que você precisou para comprar? Isso, exatamente. Os 1.200 que é a diferença, ou seja, o que o colega disse aí. Quanto eu preciso de comprar para chegar a essa política de estoque de 25.200, tá? Então, olha só, aí na prática fica a mesma coisa. Ó. Então, ó, no ano 2, como que eu calculei tudo aquilo que eu tenho que comprar? Os 100.800 que eu vou vender, quantidade, 100.800 CDs em quantidade, mais o quê? Mais os 1.200. Ah, da onde são os 1.200? Está aqui, ó, 25.200 menos 24, tá? Para quê? Para ter aquele incremento no estoque. Então, eu vou achar o quê? Quanto eu tenho que comprar no ano 2. No caso aqui. Perceberam, gente? Como eu calculo aquilo que eu tenho que comprar? Foi aqui que eu percebi que vocês começaram aí a sentir um pouquinho na aula passada. Sim, gente? Deu para perceber como eu calculo aquilo que eu tenho que comprar? Sim, professor. Tá? Então é isso. Ok? E aí depois é consequência. Aí eu vou transformar essa quantidade em quê? Em valores. Tá bom? Transformar essa quantidade em Professor, valores. só uma dúvida. Sim? Essa quantidade que você tem que fechar o ano é considerado como estoque mínimo? Isso, exatamente. Estoque mínimo. Isso, bem observado. Tá? Beleza. Estoque mínimo. Ótimo. Bem colocado. Quem que falou? Thales. Thales. É isso aí, tá? Então, essa seria a minha política de estoque. Meu estoque mínimo. Tá bom? Ok? Tranquilo, gente? Dúvidas? Tranquilo, professor. Não? Então, na prática, vocês vão usar essa lógicazinha desse quadro aqui, ó, para calcular, né? Quanto você vai ter que comprar. Porque em função disso, ó, da quantidade que você vai comprar, você vai conseguir calcular qual item ou quanto você tem a pagar, tá? Ok? Tranquilo? Dúvidas? Não? Sem dúvidas? Nesse momento, sim. É um pouco trabalhoso, tá? Mas a hora que você começa a colocar aí na mão, fica mais fácil para você calcular, tá? Pouco Professor, trabalhoso, professor. Modeste, hein? É Professor. trabalhoso. Eu diria que é mais trabalhoso do que difícil, viu? É mais trabalhoso do que difícil. Em relação ao nosso exercício da gasolina aqui, dá o custo e o preço. Então, ele dá o custo e o preço. Então, ó, o que a gente faria aqui? Ó? Vamos até simular aqui o primeiro? Ó, tá? Vamos fazer aqui, ó, vamos jogar aqui. Para essa questão aqui do que eu acho que é mais trabalhosinha, essa questão aqui para calcular a quantidade a ser comprada, certo? Ok? Então, a quantidade de vendas, ok? Então, como que você calcula aquilo que você vai comprar? Então, quantidade de vendas, não é? Mais o quê? Opa. Deixa eu pegar aqui. Mais estoque? Mais estoque final, tá? Aí vamos chamar aqui de estoque final. Menos. Estoque inicial. Menos, isso, estoque inicial. Estoque inicial. E aí mais o quê? Não é mais, né? Aí acabou, né? Oi? Olha lá. A quantidade, olha lá. É igual a quantidade de compras, ok?
quanto eu vou comprar. Quantidade de compras. Ok? Tá claro? Vou ter que tirar aqui, ó. Colocar entre parênteses. Tá lá. Ok? Então, vamos lá. A gente vai vender quanto de combustível? Vamos calcular aqui o combustível. A gente vai vender quanto de combustível no ano 1? 3 milhões, não é isso? 3 milhões. 3 milhões. Tá, então, vamos lá. 3 milhões. Opa. Não está funcionando o Alt Tab aqui, gente. Vou deixar de lado aqui, aí fica mais fácil. Então, quantidade de venda. 3 milhões de litros. 2, 3. Tá? 3 milhões de litros. Ok? Qual é o estoque final? Estoque final está me falando... Ah, tá. Esse 3 milhões, eu vou vender o quê? No ano, não é? Ele está falando lá que é anual. Tá certo? 3 milhões anual. Tá? Aí, qual é a minha política de estoque? Qual é o meu prazo médio de estoque no problema? Quanto? 5 dias. 5 dias. Não é? Como que eu vou achar essa quantidade em 5 dias? Aquilo lá, igual... 3 milhões dividido por 360. Isso. Dividido por 360. O que mais? Vezes 5. Isso. Vezes Aí, 5. já estão craque já. Não é? Tá? Aí no ano 1 vou ter estoque inicial? Não. Então, quantidade de compras vai ser a soma. Ok? Vai ser a soma. Okay. Opa. Igual soma. Tá bom? Deixa eu deixar aqui, ó, bonitinho. Ah, tá. Aqui não é valor. Aqui é só número só. Aqui é quantidade, né? Número. Tá. Ok. Não sei como separa o milhar lá para ficar bonitinho e tal. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu cortar. Isso. Como que eu separo o milhar aqui, hein, gente? Tal, número. Não. Como não sei. Vai funcionar essa vírgula aí do lado da porcentagem? Deixa assim mesmo. Mais fácil, né? Senão eu vou demorar meia hora até achar aqui. Tá? Então, olha só. Achei o quanto eu vou ter que comprar de combustível, né? Aí, o que eu faço? Ó? Vou achar isso daqui em valor. Então, ó, aqui seria a quantidade de combustível. Ok? Vou transformar isso daqui em valor. Ó. Quanto esse combustível vai me custar? Então, a quantidade, não é? A quantidade que eu vou comprar. Então, vou até deixar aqui. Quanto vai me custar? Quanto vai me custar? Tudo que eu tenho que comprar no ano 1. Vou até deixar aqui ano 1. 3 milhões, 41.667 litros, vezes o quê? Vezes o custo, que no caso é quanto? 1,50, né? No nosso problema. No nosso problema. Ok? Agora sim, aqui eu achei o valor. Perceberam? Então, quanto vai me custar aquilo que eu preciso comprar no ano 1? 4.562,500. Percebeu? Certo, gente? Papai, você sim ou não? Sim. Sim, senhor. Tá? Ok? Então, isso daqui é o que eu vou gastar no ano. Mas eu quero saber o quê? Quanto é o meu contas a pagar? Pagar. Não é? Vai ser quanto meu contas a pagar? Vocês já sabem. É igual tudo que eu vou comprar, não é isso? Seria vezes o custo? Não. Aqui ele já está no custo. Esse 4.562.500, ele já é meu custo no ano. Sim. Isso. Dividido por 360 vezes 5? Isso, divido por 360, porque a hora que eu faço isso, eu achei quanto eu comprei por dia. Vezes 5 dias de prazo que eu tenho a pagar. Então, achamos aí o valor do contas a pagar do primeiro ano.
63,368. Porque só 5 dias que ele está devendo ainda, né? Isso, exatamente. Ok? Professor, Então, isso daqui é quanto vai me custar no ano. Só um minutinho, vou pedir para você. Ok? Tá? Quanto vai me custar no ano? 4.562. Vou fechar o primeiro ano tendo quanto a pagar? 63.368. Sim, quem chamou? professor, eu só me perdi um pouco ali para achar os 4.500.000 Esse daqui, pouco, né? 4.562? Isso. Isso daqui foi a minha quantidade, ó. Então, quanto eu vou ter que comprar de... Quantos litros de combustível? 3.041.667 litros. Até aqui tá claro? Sim. Tá? Aí Isso tudo daqui bem. vezes 1,50, que é o custo dele. Olha lá, Ah, tá. tá? Ok? Tá bom. Obrigada. Tranquilo? Aí eu chego ao contas a pagar. Tá certo? Certo, gente? É trabalhoso. Vou confessar para vocês que é trabalhosinho, né? Não é simples. É fácil, mas não é simples. Perceberam? Então, o valor do contas a pagar. Tá aqui, ó. Tranquilo? Dúvidas? Não? Sim ou não, gente? Só, como é que chegou os 441 mil, ou 41.667? Só pra... Você coloca ali em cima da forma, pra onde que eu tô O batendo errado aqui. 3.041.667? Não, 41 ali em cima. O estoque final. Ah, tá. Isso daqui é estoque final, ó. Vai ter Ah, um colega que digitou aí a fórmula, lembra? aham. Ah, não, que eu tô multiplicando o negócio nada a ver aqui. Obrigado. Ah, tá, tá. Uhum. Beleza? Ok, então, são quantos litros de combustível eu vou ter lá no meu estoque, ó. Tá? Ok? Tranquilo, gente? Dúvidas? Mais alguma dúvida? Não? Então, aí o que eu vou fazer? Aí eu vou achar justamente o meu capital de giro. Tá? Vocês querem achar aqui do ano 1 o valor do contas a receber? O que vocês acham? Vamos achar os 3 itens? A gente vai aplicando com o exemplo que eu peguei. Então, aqui seria o valor do contas a pagar. Ok? Tranquilo? Contas a pagar. Tá aqui bonitinho. Do ano 1. Vamos aplicar agora no exercício que a gente estava resolvendo na aula passada. Vamos calcular o contas a receber? Como que vai ficar sendo contas a receber? Deixa eu copiar aqui. Deixar o mesmo formatozinho. Tá dando até fome, viu, gente? Cheirinho de janta vem vindo, não é? É ou não é? E aí, como que eu calculo contas a receber? Como eu calculo contas a receber? O que eu vendi dividido por 360 vezes 15? Isso, exatamente. Exatamente. Tá? Exatamente isso. Então, o valor do contas a receber já vai ser direto aqui, ó. Então, já vou aplicar direto igual foi o Cláudio que disse, né? Isso. Então, olha só que interessante, ó. Então, contas a receber. É igual ao quê? A minha receita, né? Receita, não é isso? Ou seja, vendas, Isso. não é? Tá? Que no caso vai ser quanto? O nosso problema. Deixa eu fazer o seguinte, ó. Deixa eu fazer o seguinte. Tem a da gasolina e do ó, serviço, né? eu vou fazer aqui assim. Vou fazer assim. Receita de vendas, tá? Ok? Como a gente não está com DRE completo, então, a receita de vendas. Qual o valor da minha receita de vendas no primeiro ano? 3 milhões. Não é isso? Vezes quanto? Vou vender por 1,70, é isso? É isso, né? Está lá no enunciado. Vocês estão vendo? 1,70. Vou vender 3 milhões por 1,70, ok? Então, qual vai ser lá? Igual
3 milhões vezes 1,70. 1,70. Ok? É isso, né? 5 milhões e 100 de receita. Tá claro? Tá. Sim, gente. Tá? Sim, Então, como que eu vou fazer aqui, ó? Vamos lá, contas a receber. Contas a receber. Contas a receber. Vai ser igual ao quê? Para ir direto, ó. Vocês já sabem. Receita de vendas, não é isso? Isso é a minha divide por receita de vendas 360. anual. O que que eu faço? Divido por Divide por 360. multiplicado por 15. Isso, vezes 15. Tá, o valor do meu contas a receber, 212.500. Tá certo? Ok? Essa aqui é a formulinha que a gente trabalhou na aula passada, vimos a lógica dela hoje. Tá? Então, qual é o valor do meu contas a receber? Esse daqui. Ok? E o valor do estoque? O valor do estoque até já tem aqui, ó, né? Olha lá, eu tenho a quantidade do meu estoque, é 41.667 litros. O que eu faço? Então, vamos lá, vamos deixar até de outra maneira, se for mais claro para vocês, para não fazer direto. Ó. Então, valor do estoque. Primeira coisa é achar o quê? O tamanho do estoque. Ó. Tamanho do estoque. Não é isso? O tamanho do meu estoque, a gente já calculou, mas vamos repetir aqui, ó. Qual o tamanho do meu estoque? Está aqui, ó. 41.667 litros. Tá certo? Da onde saiu isso? Qual é essa lógica? Quem lembra? Como eu calculo o tamanho do estoque? Eu já sei que meu estoque é de quantos dias? 5. 5 dias. Não é isso? Então, como eu calculo o tamanho do meu estoque? Ó? É igual ao quê? Aquilo que eu vou vender no ano, a quantidade, não é isso? 3 milhões? 3 milhões. Não é isso? O que eu faço com ele? Divide por 360 vezes 5. Divido por 360 vezes 5. Vezes 5. Opa. Vezes 5. Ok? Isso daqui é o quê? É o tamanho do estoque. Deixa eu tirar aqui o marcador de dinheiro, porque não é não. Não é dinheiro. Esse é o tamanho do estoque, ok? No caso, litros. Tá certo? Então, qual vai ser o valor do estoque? Qual vai ser o valor do estoque? 1.736. O tamanho do estoque vezes 1,70? Esse vezes 1,50. Que é o custo, tá? É o custo, né? Isso. Ah, não é pelo preço que vai vender? Não. Põe pelo custo, Por quê? tá? Porque é pelo... O custo é o valor que você compra, o preço é o valor que você vende. Isso, é. Porque... Então, mas esse estoque eu não vou vender? Não. Aí essa diferença vai ser o seu ganho. Entendeu? O seu ganho vai se formar por quê? Pela diferença de valor que você tem no seu estoque com a diferença de venda que você faz. Então, 1 litro de gasolina, ele te custa 1,50. Então, lá no seu balanço patrimonial, ele está registrado lá como 62.500. Tá? Por quê? Porque ele está baseado aí com o valor que ele te custou. Entendeu? Aí, dessa maneira, na verdade, você vende o seu estoque por um preço adicional. Não é? Então, é nessa diferença que está o seu ganho. Entendeu? O seu estoque aqui, ó, você está querendo saber também, ó, quanto ele te custa? 62.500. Não é? Ah, tá. Você até pode vender ele por 1,70. Então, a sua receita vai ser lá 41.666 vezes 1,70. Mas quanto te custou o estoque? Ou seja, qual é o valor do seu estoque para você? 62.500. Tá? Para saber o valor do estoque, a gente tem que fazer pelo valor do custo, né? Isso, exatamente. Porque isso vai representar professor. aquilo que você vai pagar, né? Uhum. Ok? Tá. Obrigado. E aqui Professor. eu vou pegar justamente quanto eu vou ter de desembolso, sim?
Quanto que o senhor achou? Como que o senhor achou mesmo a quantidade de compras? Os 304 mil? Quantidade de compras. Cadê? Onde está aqui? Tá em cima no contas a pagar. Qual linha aqui especificamente? Aqui, quantidade de compras. Isso daqui, ó. Quantidade de vendas mais estoque final menos inicial, que no caso é 0. Igual a quantidade de compras, 30.041,67. Ah, Entendeu? não, beleza. Valeu, senhor. Tá? Ok? Então, olha só, a gente achou aqui os valores do nosso problema, tá? Então, ó, deixa eu copiar isso daqui para cá. Isso daqui a gente já calculado lá no começo. Vamos ver. Tá? Olha só. Então, vamos lá. Aí aqui tá, eu enxerguei o tamanho do ciclo financeiro em função dos prazos que eu tenho no nosso problema que a gente está calculando mesmo, tá? Então, eu percebi que eu tenho um ciclo financeiro de 15 dias. O que esse ciclo financeiro está falando? Olha, você paga 15 dias antes de receber. Então, agora, com base nesses saldos que eu recebi, que eu peguei aqui de contas a pagar, para eu receber valor de estoque, eu vou achar o quê? Eu vou achar quanto eu tenho que colocar no caixa para cobrir isso daqui. Tá? Ok? Então, vamos lá. Então, eu vou fazer até de ladinho. Ó. Vai ser o capital de giro? Oi? Não entendi? Isso, capital de giro. Isso. Então, olha só. Meu prazo de estoque tem a ver com quais desses dados? Contas a pagar, contas a receber, valor de estoque. Valor de estoque? Isso, valor de estoque. Estou fazendo lado a lado justamente para vocês compararem. O valor do meu estoque está aqui. Eu só vou dar igual aqui para ele copiar. Tá? A gente acabou de calcular 62.500. Certo? Tá? Aí depois o que eu faço? Está falando aqui a mesma lógica lá para calcular o tamanho do buraco. Ó, mais. Só que em vez de ser prazo, vai ser o que tem a ver aqui de valor referente a prazo de recebimento? Contas a receber? Isso, contas a receber. Ok? Igual 212. Isso. Aí, a hora que eu somo o valor de estoque mais contas a receber, eu chamo isso de capital de giro. Igual ao capital de giro. Tá? Igual ao capital de giro. Que vai ser igual ao quê? Soma. Ó, peguei e somei. Depois do capital de giro, ó, qual que é a minha operação matemática? Menos, né? Contas a pagar. Isso, menos contas a pagar. Aí tá um craque já. Menos contas a pagar. É igual 63. Isso. E aí eu vou fazer a soma, né? A subtração. A subtração disso eu vou chamar de capital de giro líquido. Ok? Que vai ser 275. Opa. Ô, professor, eu tô meio que perdido porque minha tela não mudou. Aqui eu tô na tela do outro exercício aqui ainda. Não pareceu a tela que o senhor tá mexendo para mim. Não? Vocês estão Não. vendo, gente? Eu tô vendo. Sim. Dá um atualizar aí, Fábio. Eu vou desconectar e entro de novo, professor. Talvez seja a sua conexão. Menos 1, deixa eu colocar aqui. Esse menos 1 para ficar negativo. Igual a soma. Opa. Eu tô mexendo no Excel, né, professor? Isso, no Excel. Então, tá aquela planilha ainda, projeção de capital de giro líquido para mim aqui. Acho melhor você atualizar então. A gente está aqui calculando o capital de giro líquido, já é outra coisa já. Tá, deixa eu desligar aqui e já volto aí. Então tá aqui, gente, olha só. Eu achei aqui o meu ciclo, tá? O ciclo financeiro. Eu achei aqui o ciclo financeiro de 15 dias. Então isso significa o quê? O que significa ciclo financeiro de 15 dias? Gente, vocês estão aí? Vixe. Ou só o Fábio saiu? Não. Ciclo financeiro de 15 dias. O que significa?
Eu vou Que ter ele que tem colocar o que dinheiro aumentar o 211. E o quê? vai ter que colocar o valor 15 dias na frente antes. Isso, exatamente. Eu pago 15 dias antes de receber, tá? Então, tem um buraco. Então, esses 15 dias para mim representam o buraco. Ok? Então, quanto eu vou ter que colocar a Eu título tenho de que ter capital esses de giro? 211 mil? Eu tenho que ter esses 211 mil nesse período de 15 dias? Isso, exatamente. Então, esse 211 No, mil é o que eu eu preciso digo para no tampar. caixa? Oi? No caixa? Eu tenho que ter esses Isso, exatamente, 211. exatamente. Então, esse 211 mil é o que eu preciso aqui para tampar esse buraco aqui, ó. Perceberam? Conseguir pagar a conta, né? Exatamente. Ok? Olha só, como aqui está amarrado na fórmula, acho que eu deixei tudo amarradinho. Olha só que interessante, ó. Lembra aquilo que eu falei? Quanto mais eu vendo, mais eu tenho que colocar a título de capital de giro. Ó. Então tá aqui, ó, 3 milhões. Vamos supor que eu passei a vender 8 milhões de litros, ó. 8 milhões. O que vai acontecer? Ah, não, tá errado. Ela não tá amarrada certinha, não. Amarrei só pedacinhos da fórmula, tá? Mas se eu tivesse amarrado aqui, vocês iam ver que a 62.500, deixa eu ver, e 44 e 38, né? Eu tenho que fazer uma amarração bonitinha ali para tá desamarrado aqui, ó. Certinho, gente? Certinho, professor. Dúvidas? Não? Então, isso daqui é para calcular o capital de giro líquido. Tá? Professor, Sim? o contas a receber, eu esqueci. Como que calcula ele? O contas a receber foi isso daqui, ó. Então, tudo que eu vendi, ou seja, receita de vendas, tá? Aí, o que eu fiz? Eu vou dividir ele por 360, porque aí eu achei o quanto eu vendi por dia, e vou multiplicar esse o quanto eu vendi por dia pelo meu prazo de recebimento, que no caso é 15 dias. Tá? Então, ficou 5 milhões e 100 dividido por 360 vezes 15 dias. Tá? Ok. Ok? Tá bom, obrigada. Nada. Então, o que eu ia pedir para vocês calcularem no decorrer da semana seria isso daqui, ó. Qual seria o contas a pagar de cada ano? Ano 1, 2, 3, tá? 4 e 5. No caso aqui são 5 dias, 5 anos, tá? Ok? E aí depois disso você vai calcular o contas a receber, valor de estoque, e aí achar isso daqui, ó. Qual o capital de giro de cada ano? Isso daqui é o capital de giro do ano 1. Tá? Então, vocês teriam de atividade aí para essa semana seria isso daqui, referente ao nosso exercício. Professor, uma dúvida. Sim. Esse exercício vai ter estoque inicial para os próximos anos? Na verdade, sempre tem, né? Sim, sempre tem. Porque o seu estoque final é igual ao estoque inicial do período seguinte. Nesse caso aqui Então, foi professor, zero porque a gente começou no ano 1, né? Tá? Então, antes do ano 1, o que era? Ano 0. A empresa não existia ainda. Então, não tinha estoque inicial. Isso, tá? Mas a partir do ano 2 vai ter sim. Qual é o estoque inicial do ano 2? Então, essa era a minha pergunta, porque eu não estou vendo a planilha inteira. Não, é que eu fiz só o ano 1. Mas qual é o estoque inicial do ano 2? É estoque final do ano 1. Tá? Ah, tá. Ele já está dando o estoque final aí no começo, né? Estoque final do ano 1. Então, o estoque inicial do ano 2 seria esse 41.667. Tá? Olha só, aqui para entender essa lógica é o seguinte, ó. Vou dar esse exemplo aqui de novo, ó. Vamos supor, então aqui você está lá no seu posto de gasolina, tá? Dia 31 de dezembro do ano 1, ok? Você vai lá e conta quantos litros de gasolina tem aqui? 41.667 litros. 31 de dezembro marcou o quê? Seu estoque final do ano 1, concorda? Ok? Certo? Sim. Tá? Então, seu estoque final do ano 1, 41.667 litros. Aí pegou e virou o ano. Vamos supor que seu posto de gasolina é 24 horas, tá?
pegou e virou o ano, soltou fogos, tal, não entrou carro nenhum lá, tal, bonitinho. O seu ano 2 começou com quanto, o seu estoque? 41,667 litros. Isso, exatamente. Eu não preciso contar de novo, né? Porque eu sei que estoque Mas, final professor, do ano 1 é igual ao estoque inicial do ano 2. Percebeu? E na hora de fazer a soma, como é que a gente vai chegar no estoque final do ano 2? Seria a mesma quantidade? Aí depende aqui das vendas, né? Depende aqui das vendas. Não é? Vai depender de quanto você vai vender. Se a quantidade vendida for a mesma, o estoque final vai ser o mesmo. Não é? Concorda? Sim. Tá? Aí tem que ver lá no enunciado. Entendeu? Porque aí vai ter a situação de aumento de vendas, né? Tá? Mas se a quantidade vendida for a mesma, vai continuar a mesma. Tá? Tá Por certo. quê? Porque essa quantidade aqui, ó, né, esse estoque final aqui, ó, ele é o quê? Ele está relacionado com o tamanho, a velocidade das suas vendas em relação ao tamanho do estoque, que no caso aqui é 5 dias, né? Tá?